Amigos do portal JP News da JPTV, estamos de volta aqui no segundo bloco com a entrevista com a dona Terezinha Petri Cardona. Vamos falar agora sobre a Orquestra de Câmara da Fundarte. E a dona Terezinha é diretora dessa orquestra, né, que roda o estado do Rio Grande do Sul com grande sucesso, né, dona Terezinha? Nós, a partir de 1996, foi criada a Orquestra de Câmara. Eu ainda estava na direção da Fundarte, então com o SESI, Miguel Proença, que sempre teve muitas ligações com Montenegro, foi o primeiro trabalho dele como professor de piano, foi aqui em Montenegro, na época do conservatório, sim. Ele fazia odontologia em Porto Alegre e fazia piano também, então ele depois optou pela carreira de pianista. E com o SESI, depois de muitas conversações, sabe, essas coisas são bem conversadas sempre, e aí foi criada a Orquestra de Câmara SESI Fundarte, em 96, são 16 anos já. E há 3 anos atrás, por questões internas do SESI, de Tribunal de Contas, enfim, pela política educacional e de lazer lá do SESI, tivemos que tirar o nome SESI. Ficou então só Orquestra de Câmara Fundarte. Mas ela é mantida até hoje, sempre foi pelo SESI e com projetos da Lei de Incentivo à Cultura. Essa orquestra são 15 músicos profissionais, a orquestra seleciona os músicos. Né? Diversas cidades. De diversas cidades, até de estados. Nós temos um que é de Sergipe, e diversos estados. É um grupo assim, muito homogêneo, está há muitos anos junto, isso é bom. E realizamos concertos pelo estado todo. O SESI nos contrata para 42 concertos anuais. E mais os outros que são feitos pela Lei de Incentivo, que se dá, então, o apoio das empresas, né? Nós, esse ano, temos a Memphis, distribuidora Memphis, e o Badesul. Mas estamos aí ainda trabalhando, porque precisamos de mais patrocínios. Porque, na verdade, o SESI mantém a orquestra, a parte funcional, vamos dizer, de músicos, maestros e tal. Mas, fora isso, tem muitas outras coisas, né? Que é a assessoria de imprensa, xerox, assistente, arquivista, e também solistas, que muitas vezes a gente também tem que arcar com a despesa. A parte de divulgação, por exemplo, através da FM Cultura e da TVE, é também por nossa conta, é uma parceria também. Pagamos só o spot e o... me falhou o termo agora. Bom, mas enfim, é isso aí que a gente tem, que é uma despesa pequena nesse sentido, né? Mas é ESQN, que pagamos também aqui por todo o dinheiro que é recebido, então, que melhorou, agora está 2%, era 5%. Nós chegamos a pagar 40 mil num ano, é um patrocínio de uma empresa, só para pagar o ICL. Que coisa, né? O ESQN, mas agora melhorou, o valor já está menos. E nós temos e muito público sempre nesses lugares onde se vai. E com relação ao repertório musical das apresentações da Orquestra de Câmara da Fundarte, nessas mais de 40 apresentações, o repertório é o mesmo ou você faz uma variação? Não, o repertório é sempre quase novo todo, porque nós temos o concurso Jovens Solistas, que é até 25 anos, para o ano que vem vai baixar a idade, até 23 anos. Então, todos esses concertos que são feitos, que é o SESI Catedrais, que é nas igrejas, é com solistas, e todos eles é uma obra diferente. Além disso, nós tivemos a ópera, né, a La Serva Padrona, que nós tivemos 4 anos em cartaz com uma ópera pelo Estado, isso é inédito, isso não existe. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas qual é a ópera no Rio Grande do Sul que girou 4 anos pelo Estado? Não tem. Aliás, eu tenho um testemunho da secretária de Educação, que agora está afastada de São Sebastião do Caí, a Ingrid Borchardt, que foi a maior apresentação que ela já viu em São Sebastião do Caí, no Centro de Cultura. Pois é, agora nós temos que levar o Piazzolla. O Piazzolla já está no 2º ano. Piazzolla coreografado, porque a fundação tem dança, tem artes plásticas, tem tudo. Então, o que eu sempre quis foi juntar essas coisas. Então, nós fizemos esse espetáculo, que é só com música do Astor Piazzolla, os bailarinos da Fundarte e 2 solistas, um de acordeon e um pianista. Com cenário, é um espetáculo muito bonito. Convido para assistir em outubro, dia 3 de outubro, vamos apresentar aqui de novo. Então, não, no tem que ser, porque cenário, né, e tudo. É um espetáculo de dança, então precisa espaço.
Estamos indo esse ano com esse espetáculo a Santa Maria, fomos já a Pelotas, Rio Grande, Panambi, Ijuí, Porto Alegre, no Teatro SESI, enfim, uma porção de cidades. Esse ano nós temos ainda Pelotas, Pelotas foi o ano passado, nós temos Santa Maria, nós temos Caxias do Sul, Novo Hamburgo já fizemos, temos Gravataí para fazer, vamos a Florianópolis, dia 16, um convite do Teatro Pedro Ivo de Florianópolis, 16 agora de agosto. Então, é uma movimentação muito grande. Nós chegamos a ter, assim, na média, 6, 7 concertos por mês, com programas diferentes. Isso olha, vou dizer, é a orquestra que mais trabalha nesse estado. Não tem outra que trabalhe mais, em número de concertos, em número de repertórios. Vou trazer uma dúvida que eu tenho. O nome do Teatro Roberto Teixeira de Cardona foi dado em vida para o Roberto, hein? Não, foi depois, né? Nós temos uma característica muito interessante em Montenegro, que é a nomeação de locais públicos, de apresentação, né? De pessoas em vida. Biblioteca Pública Hélio Alves de Oliveira, o Museu Eunice Schiller, também Maria Eunice Kaussmann, o Arquivo Histórico, né? E o Teatro Terezinha Petri Cardona, né? Então, é uma característica que o Montenegro tem de homenagear as pessoas em vida. Isso é bacana, né? Isso é muito interessante, mas eu te confesso que quando vieram me falar nisso, eu meio que levei um susto. Eu disse assim, mas eu ainda não morri. Eu meio que fiquei assim, sabe? E realmente muitas pessoas achavam que eu tinha morrido. É mesmo? Verdade. Por dar o nome do teatro, né? Aliás, como é que foi foi no seu período que foi erguido o teatro, né? Como é que foi esse trabalho de construção daquele segundo prédio da Fundarte? Segundo prédio, pois aquilo tem uma história muito longa, porque a Associação de Amigos da Fundarte comprou a casa que havia ao lado, porque nós já estávamos com dificuldades de espaço, e comprou a casa ao lado da associação. Então estava lá o terreno. Bom, mas e aí como vamos fazer o prédio, não é? Aí, em tratativas ali, tem muita coisa. Até $1.000 tem que, da Alemanha, o padre Oscar Collin, que foi aqui em Montenegro, foi pároco, me mandou $1.000 de contribuição para a construção. Aí, na época, também o ministro da Educação era Jorge Bonhausen, e o meu irmão, que tu conheces, o Jorge, eu era amigo dele, e me telefonou, olha, ele está aqui comigo, ele vai te ligar e tal. Aí conversamos, o que precisa? Eu preciso de recursos para, pelo menos, iniciar a construção e tal. Então, através do Fundo Nacional da Educação, também veio uma verba para iniciar. Aí iniciamos, aí parou, porque não tinha mais dinheiro. Então, aí, um dia no jornal tinha uma notinha pequeníssima, e dizia que o Banco do Brasil estava abrindo... tinha recursos para projetos culturais ou projetos de construção e tal. Entramos com o Banco do Brasil, ganhamos recursos, construímos até um certo ponto, aí faltava todo o acabamento, faltava terminar. Daí, novamente, uma pequena notícia do BNDES, que estava patrocinando projetos culturais de construção de prédios, e foi o BNDES um convênio que depois foi ressarcido em forma de bolsa de estudos para alunos de necessidades especiais ou carentes. E aí, então, veio o recurso e foi concluído aquele prédio. Aí eu já tinha saído. A conclusão foi... A inauguração foi em 2000. Em 2000, foi na época que eu saí. Que maravilha. Bem, não dá para falar com Terezinha Petri Cardona sem falar também em Roberto Ataíde de Cardona, ex-prefeito de Montenegro, ex-deputado estadual, né, que já nos deixou. Né? Qual é que foi a participação do Dr. Roberto nesse crescimento cultural que Montenegro teve? Olha, o Cardona sempre foi uma pessoa assim, muito culta, no sentido de que ele apreciava as artes, que apreciava muito a literatura, que lia muito, e que recitava poesias também, não é? Sim, eu tocava piano e ele recitava poesias, foi nosso início de namoro. Iniciou muito santo na hora da Ave Maria. O Cardona fazia a hora da Maria, eu tocava harmônio. É ali que nós iniciamos. Na rádio Montenegro. Eu tinha 13 anos e ele tinha 16. Ali se conheceram, então? Ali nos conhecemos, ele tinha vindo há pouco tempo de Pelotas. Era um menino, eu uma menina, imagina, 13 anos.
E ali começou, e depois também no colégio, lá no São José, eu tocava piano, ele declamava assim, aquelas apresentações de escola que a gente tinha, não é? E ele, então, sempre deu muito apoio a essa parte da cultura, como o teu pai também foi uma pessoa, nesse sentido, maravilhosa, né? Sempre apoiando a parte cultural do município. E quando foi o centenário de Montenegro, ele assumiu como prefeito, ele deu o maior apoio para que se fizesse isso, nos deu aquelas salas no presídio. Mas era presídio, mas iniciamos ali. E dali foi adiante. Eu acho que também isso foi muito levado em consideração na cidade, é que a Fundarte sempre foi muito séria no seu trabalho, nas suas atitudes. Então, criou uma credibilidade que as pessoas não tiveram, embora muitas vezes tentassem terminar com aquilo ali, fazer outras coisas naquele prédio. Nós passamos bastante dificuldades nisso aí. Isso é uma história. Essa é a história que vale outro. Então, mas a credibilidade que a gente tinha sempre teve apoio muito grande da comunidade. A gente sabe que quando a comunidade apoia mesmo, as coisas têm que acontecer e acontecem. Certo. Bem, queria agradecer muito a dona Terezinha Petricardona por ter participado do nosso programa, e foi uma honra conversar com ela e conhecer um pouquinho mais da história, inclusive esse detalhe de como ela e o ex-deputado Roberto Ataide Cardona se conheceram, não conhecia, mas muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha vida, né? E tem tantas outras coisas, mas agradeço muito. Muito obrigado, Terezinha. Ficamos por aqui com mais um programa Entrevista na Beira do Rio, hoje gravado excepcionalmente nos estúdios da JPTV. Até mais, pessoal.